Falta 95, não falta? Isso, tem algumas ainda para frente aí, tá? Pessoal, a aula está sendo gravada a partir de agora. Estou desativando o microfone de vocês com a possibilidade de que vocês possam ativá-los quando tiverem alguma dúvida. Tudo bem? Certinho? E aí, eu vou pedir para que vocês venham me perguntar caso alguma dúvida apareça, tá? Não fiquem com dúvida, não levem dúvidas para casa, ok? Bom, então estamos na página 91, exercício 1, falando aí sobre as grandes navegações, a importância dessas grandes navegações e assim por diante, né? Então vamos lá. Número 1. A viagem realizada por Vasco da Gama em 1498 marca o início do período das grandes navegações. Qual é a importância dessa viagem? Pessoal, por que a viagem do Vasco da Gama foi importante? Ele foi o primeiro a conseguir fazer o quê? A chegar a... Isso. A de expandir os conhecimentos sobre a África, a sua extensão. Na verdade, quem fez isso foi Bartolomeu Dias, né? A grande questão que envolve o Vasco da Gama nessa sua viagem às Índias foi que ele inaugurou uma rota para as Índias. Ele conseguiu chegar lá. Ele não conseguiu fundar o entreposto comercial. Lembra disso? Mas ele foi o primeiro a conseguir traçar uma rota saindo lá da Europa, contornando a África até chegar às Índias. Tudo bem? Então, ele foi pelo cabo da... Qual seria a resposta? Então, a resposta seria que ele foi o primeiro a inaugurar uma rota para as Índias, né, via Oceano Atlântico. Certo? Fala, Renato. Não, acho que estava errado. Eu coloquei que ele deu esperanças para o povo, para o seu povo, que havia uma rota para chegar às Índias e mas ele fracassou tentando fundar um entreposto comercial. Quem que deu a esperança para conseguir chegar às Índias foi o Bartolomeu Dias, porque ele conseguiu chegar no Cabo da Boa Esperança. Tá? Lembra disso? Tá? Então foi bem depois. Ele morreu lá? Eu não entendi. Ele morreu lá? Não, morreu não. Ele retornou a Portugal junto com todo o seu conjunto de naus. Tá? Então tá, ó. Então qual que é a importância dessa viagem? Porque ele inaugura uma rota para as Índias, uma nova rota para as Índias. Certo? Tudo bem? Vamos para o número 2. A escola de Sagres desempenhou um papel importante para o pioneirismo português na época das grandes navegações. Explique a importância desse movimento. Então, ó, o que foi a escola de Sagres mesmo? Isso não é a resposta. A escola de Sagres foi a reunião de vários especialistas, lembra disso? De cartógrafo, de carpinteiro, matemático e assim por diante. Vários profissionais. Qual que era o objetivo da reunião desses vários profissionais? Desenvolver a navegação portuguesa, não é? Então, eles queriam traçar uma rota, eles queriam que as embarcações fossem mais rápidas, mais seguras, né? E assim por diante. Qual que foi, então, a importância da escola de Sagres? Qual que é o objetivo da escola de Sagres? A importância dela foi porque ela conseguiu desenvolver o quê? Navegação portuguesa, tá? Náutica. Pois Posso não? falar minha? Fala, Letícia, primeiro. Então foi porque ela conseguiu desenvolver a navegação portuguesa? Isso, perfeito. Só isso, muito simples. Mas eu coloquei outras coisas. O que você colocou, Letícia? Posso falar? Pode. Ela foi importante para o desenvolvimento de barcos mais potentes, favoreceu o aperfeiçoamento de antigos instrumentos de navegação e a criação de novas cartas náuticas para os portugueses. Perfeito, é isso mesmo. A resposta Eu pus diferente. né? Então, quando a gente fala Tá que a escola desligado. de Sagres desenvolveu a navegação portuguesa, significa que conseguiram construir barcos mais rápidos e mais seguros, que eram as caravelas, conseguiram desenvolver cartas náuticas, que são cartas, são mapas
do oceano, conseguiram aprimorar vários instrumentos, como o astrolábio, como a bússola, como a luneta, para conseguir navegar cada vez melhor, com mais segurança. Tá? Então, quando eu falo que houve, através da Escola de Sagres, o desenvolvimento da navegação portuguesa, eu estou querendo dizer tudo isso que a Letícia colocou, tá bom, turma? Tem até um trechinho na apostila que tem exatamente essas palavras, tá? Que houve desenvolvimento de carta náutica, aprimoração de alguns instrumentos e criação de outros, invenção das caravelas e assim por diante. Beleza? Então, também muito fácil. Posso falar minha resposta? Rapidinho, Renato, para a gente seguir. Assim, eles possibilitaram a navegação portuguesa, fortificando suas embarcações, analisando rotas e atualizando mapas. Perfeito, isso mesmo, certo? Ou seja, desenvolveram a navegação portuguesa, certo? Aprimoraram essa navegação portuguesa. Número 3. Você concorda com a afirmação de que as grandes navegações foram o princípio do processo de globalização que se vive hoje de modo intenso? Justifique. Bom, para você responder essa número 3, ou você já teria que ter uma noção do que é globalização, ou você teria que pesquisar, tá? Então, acredito que você já deve ter ouvido falar sobre globalização, mas vamos lembrar o que é para a gente responder essa pergunta. A globalização, pessoal, é a troca cheia de mercadorias, de informação, de dinheiro, de cultura, deslocamento de pessoas de um local para o outro, tá? E aí, muita gente afirma que isso começou com as grandes navegações. Por quê? Imagina que o mundo que se conhecia era o tamanho da minha mão, tá? O mundo era o tamanho da minha mão. Mas o que os europeus conheciam era só isso daqui que eu estou circulando, certo? Com as grandes navegações, eles puderam não só circular por onde eles conheciam, como também para várias outras partes. Quando esses europeus passam aí para várias outras partes do mundo, o que acontece? Eles têm contatos com pessoas que eles nunca viram, têm conhecimentos de tecnologias, de produtos, alimentos, mercadorias que eles nunca tinham visto, porque eles ficavam restritos antes apenas nesse local. Agora eles têm com o planeta todo. Só um minutinho que eu estou explicando. E aí, então, alguns historiadores dizem que foi com as grandes navegações que essa troca de conhecimento, de informação, de dinheiro, cultura, mercadoria, começou com as grandes navegações. Porque antes era muito local, de repente passou a ser quase que no mundo todo, certo? Então, você concorda que foi com as grandes navegações que a globalização começou? Posso Você falar? concorda que é com as grandes navegações que essa maior troca de informações, cultura, dinheiro começou a acontecer? Aí, se você concorda, você diz que sim e o porquê que sim. Se você acha que não tem nada a ver, você vai acabar dizendo que não e o porquê que você acha que não tem nada a ver. Por exemplo, hoje em dia, você consegue trocar informações com qualquer pessoa ao redor do mundo? Consegue. Sim. Você consegue viajar para qualquer lugar ao redor do mundo? Consegue, Sim. né? Então você começa a perceber que as grandes navegações, será que elas possibilitaram esse aumento de troca de informação, cultura e tudo mais? Você vai dizer se sim ou não. A resposta é pessoal, não tem como eu dizer para você se é certo ou errado, tá? Então, olha a pergunta. Você concorda com a afirmação de que as grandes navegações foram o princípio do processo de globalização que se vive hoje de modo mais intenso? Sim? Não? Por quê? Justifique, tá? Você acha que as grandes navegações foram o princípio da globalização? Se sim, por que sim? Se não, por que não? Fala, Renato. Coloquei assim, ó. Sim, pois eles exploraram novas terras e adquiriram novas culturas e mercadorias. Tá certo? Certinho, isso mesmo, tá? De áreas, né, que eles até então não tinham contato, né, Renato? Então, houve um aumento, né, dessa troca de informações, cultura, dinheiro, mercadoria e assim por diante, né? Perfeito. Fala, Antônio.
A minha ficou um pouco diferente. Sim, pois eles globalizaram, mudaram, expandiram as áreas conhecidas. Mas o que é globalizar? Tá? Então, a globalização é troca. Então, quando ele expande agora as áreas conhecidas, houve uma intensificação das trocas, seja de informações, de conhecimento, de cultura, de mercadoria, de dinheiro, de religião, de língua. Ufa, até cansa, né? Tanta coisa que a gente consegue trocar. Posso né? falar o meu? Entendeu? Então, houve uma intensificação das trocas. Que eu tenho que Isso, pôr. isso. Posso Perfeito. falar o meu? Fala, Luísa. Sim, porque descobrimos muitas coisas com as navegações, novas rotas, novos lugares, novas culturas, novos produtos e etc. Eu só trocaria essa descoberta, eu trocaria por troca, tá? Houve a troca de novos conhecimentos, tá? Por quê? Por exemplo, os europeus tinham conhecimentos que outros povos não tinham, então eles levaram esse conhecimento para esses outros povos. Esses outros povos tinham conhecimentos que os europeus não tinham, então eles pegaram para si esse conhecimento, tá? Tudo bem? Que nem, por exemplo, aqui no Brasil, se utilizava uma raiz para produzir vários alimentos, inclusive uma farofa, que é a mandioca. Lá na Europa não existia mandioca. E o europeu, quando chegou aqui, o português, quando chegou aqui, viu aquele alimento que os indígenas comumente se alimentavam, ficaram admirados e quiseram levar esse alimento para lá, né? Então houve uma troca, tá? Só muda essa palavrinha aí, tá? Por troca. Beleza, Luísa? Sim, obrigada. Por nada. E aí o número 4, tá? Falando aí sobre, né, a expansão marítima. Então vamos ver. Portugueses e espanhóis não exploraram apenas o Oceano Atlântico, mas também organizaram diversas expedições nos oceanos Índico e Pacífico. Explique como se deu o processo de expansão marítima europeia nas regiões do mundo. Então vamos lá. O primeiro oceano em que eles se lançaram a partir das grandes navegações foi o Oceano Atlântico, não é isso? Quando a gente observa o Vasco da Gama ultrapassando a África e chegando no Oceano Índico, então os portugueses foram os primeiros a explorarem o Oceano Índico e logo depois se estendeu para o Oceano Pacífico, através ali da Oceania, tá? E aí, os espanhóis, mais tarde, também conseguiram explorar o Oceano Índico, mas primeiro eles exploraram o Oceano Pacífico, contornando o sul da América, tá? Então, como que a gente pode pensar? Os portugueses foram os primeiros a explorarem o Oceano Índico e o Oceano Pacífico. Seguidos, Quem? os portugueses. Primeiro eles exploraram o Oceano Índico e depois o Pacífico. Posteriormente, a Espanha domina o Oceano Pacífico, contornando a América, e só depois o Oceano Índico. Tudo bem? Professora, eu posso ler o meu? Fala, Letícia. Que eu coloquei diferente de Portugal. Eu coloquei que a Espanha chegou ao Pacífico atravessando a América. E Portugal, de início, estabeleceu colônias, mas teve que parar por causa de guerras com a população. Mas depois estabeleceu contratos comerciais. Sim, mas quando foi Posso que falar, amiga? Portugal dominou o Oceano Índico e o Pacífico, né? Isso tudo começou com o Vasco da Gama, né? Então Portugal foi o primeiro, só acrescenta isso, tá? Que Portugal instalou as suas primeiras áreas de domínio lá no Oceano Índico com o Vasco da Gama, tá? Então a pergunta falava, né? Como que os europeus, O no que caso é para mim portugueses acrescentar? já vou falar. Portugueses e espanhóis dominaram outros oceanos além do Oceano Atlântico, né? Então a gente vê o seguinte, que Portugal foi o primeiro a explorar e dominar, né, as áreas ali do Oceano Índico e do Pacífico, tá? Primeiro, então, o Oceano Índico com o Vasco da Gama e aos poucos foi expandindo para o Oceano Pacífico. Isso os portugueses.
Então, os portugueses dominaram o Oceano Índico e, aos poucos, expandiram para o Oceano Pacífico. Mais tarde, a Espanha dominou o Oceano Pacífico, contornando o sul da América. Certo? E o Índico, a Espanha explorou. Depois que ele dominou o Oceano Pacífico, ele conseguiu chegar ao Oceano Índico. Certo? Pessoal, vou compartilhar uma tela aqui com vocês. Acho que vocês também Professora, estão posso falar a conseguindo minha? enxergar. Tá diferente. Fala, Antônio. Fala para eu ver. Eles foram para as Américas, no Pacífico, e para as Índias, e para a África, no Índico. Eles quem? Portugal. E Portugal começou com Vasco da Gama. Uhum. E a Espanha? E, posteriormente, a Espanha também contornando a América. Isso mesmo. Eu completei enquanto você falava. Beleza. Pessoal, então, ó, na aula passada, na aula de ontem, eu falei com vocês que as grandes navegações, elas provocaram uma revolução comercial, né? Que houve, a partir das grandes navegações, um aumento do comércio, o escambo foi sendo trocado pelo dinheiro, que vários países começaram a entrar na onda aí de Portugal e Espanha, que eles começaram também a se lançar ao mar para conseguir buscar novas rotas e assim por diante. Então, o mundo, ele passou por uma série de transformações a partir das grandes navegações, né? Então, aqui tem uma montagem com várias imagens que mostram para a gente algumas das consequências, tá? E aí, duas das principais consequências que a gente vai falar do processo de dominação do pacto, nesse processo mesmo de dominação dos países europeus sobre outras regiões, a gente vai ter algumas consequências, como, por exemplo, o mercantilismo. Pessoal, desativa aí o microfone de vocês, que tem alguém que está aí atrapalhando. Deixa eu ver aqui. Eu vou desativar o microfone de todo mundo. Tá, Professora, mas o que era para mim acrescentar? Pronto. Aí é o seguinte, pessoal. Uma das consequências que a gente pode ver das grandes navegações foi que as áreas descobertas passaram a ser dominadas por alguns países europeus, né? Países esses que eram fortes, países ricos, não é mesmo? Então, uma das práticas que a gente pode falar que aconteceu com esses países que estavam descobrindo novas áreas, a gente chama de mercantilismo, tá? Então, a partir das grandes navegações, começou a acontecer o mercantilismo. O que era, né? O que foi o mercantilismo? Era um conjunto de práticas que esses países mais ricos da Europa começaram a fazer nas áreas que eles estavam descobrindo. Essa prática, ela começou lá no século XVI e durou até o século XVIII. Bia, mas que conjunto de práticas é essa que vai se configurar como o mercantilismo, tá? Vamos pensar. As práticas, a gente pode basicamente citar 3 práticas, tá? Fala, Renato. Não, nada. Eu apertei sem querer. Então tá bom. Então, quais práticas caracterizavam o mercantilismo? Eram basicamente 3. Vamos entender quais eram essas 3. A primeira delas é chamado de metalismo. O que é o metalismo? Acúmulo de metais preciosos. Quais metais preciosos? Ouro e prata, tá? Pessoal, nesse período, os países, para se mostrarem que eram muito poderosos, eles tinham que ter basicamente 2 coisas. A primeira delas era o domínio sobre muitas terras e a segunda era muitas reservas de metais preciosos. Então, quanto mais ouro e prata o país tinha, mais rico ele era. Quanto mais terras ele dominava, mais rico ele era. Então, uma das práticas que alguns países europeus começaram a tomar era o metalismo, que era tentar acumular metais preciosos, certo? Para quê? Para mostrar que ele era mais poderoso
que os outros países, beleza? Uma outra prática que começou a ser feita a partir das grandes navegações, que caracteriza o mercantilismo, é o protecionismo, tá? O que é protecionismo? Protecionismo lembra a palavra proteção, não é? Então, protecionismo é exatamente isso, é uma proteção do seu território. Mas eu estou falando no aspecto econômico, tá? Então, o que era o protecionismo? O protecionismo, ele basicamente vai ser eu cobrar altas taxas alfandegárias de produtos importados. O que é taxa alfandegária? É imposto, tá? Então, pensa o seguinte, olha aqui na minha mão. Aqui na minha mão é um país, certo? Então, se eu quiser desse país aqui, da minha mão que está com o relógio, quiser comprar um produto desse país, eu vou ter que pagar muitos impostos para poder comprar esse produto de um outro país, tá? E aí, bom, pensa, você vai querer comprar, por exemplo, um casaco. Se você for comprar esse casaco de um outro país, esse casaco vai sair caríssimo, vai sair muito caro. Então, você não vai querer comprar de outro país. Você vai querer comprar ali dentro do seu próprio país esse produto. Esse casaco no exemplo que eu estou dando, né? E aí, para incentivar que as pessoas gastem o seu ouro e a sua prata dentro do seu próprio país, o reinado faz o quê? Reduz os impostos dos produtos nacionais. E aí tá, você quer comprar um casaco. Tem o mesmo casaco vendendo no país A e no país B. Se você comprar esse casaco do país B, que não é o seu país, vamos pensar em reais para ficar mais fácil. Você vai pagar nesse casaco R$ 500. Mas, se você comprar esse casaco no seu país com os impostos reduzidos, você vai pagar R$ 120. Não saiu muito mais barato? Então, você vai preferir gastar o seu dinheiro dentro do seu país do que gastar fora, porque é o mesmo produto que você vai ter ali no seu interior. Então, o que está acontecendo nessa prática de protecionismo? Estou protegendo a economia do meu país, aonde as pessoas vão acabar Mas eu ainda não dando... entendi. Só um minutinho. Então, as pessoas vão dar prioridade em comprar um produto que seja do seu país. Vamos pensar o seguinte. Luiz. Acho que foi o Luiz que me perguntou. Imagina que você quer comprar um aparelho celular, tá? Você aqui no Brasil. E aí, você viu que esse mesmo aparelho celular que você quer, ele é vendido aqui no Brasil, mas também é vendido na Alemanha, certo? 2 países diferentes. Você mora no Brasil. Quando você vai comprar esse telefone lá da Alemanha, esse telefone vai chegar custando para você R$ 3.000, certo? Por quê? Porque o Brasil está cobrando alguns impostos para que esse telefone saia um pouco mais caro para você. Agora, se você for comprar esse mesmo telefone aqui no Brasil, que terá os impostos reduzidos, esse produto, ao invés de custar R$ 3.000, vai custar R$ 1.500, metade do valor. Então, entre comprar esse aparelho lá da Alemanha e comprar esse aparelho aqui no Brasil, o que vai ser mais vantajoso para você? Comprar o mesmo aparelho aqui no Brasil, não é? Porque o produto vai sair mais barato porque ele tem menos impostos. Então, quando eu faço isso de cobrar altos impostos de produtos que são importados e reduzir o imposto cobrado pelos produtos do meu país, eu estou dando preferência para que as pessoas possam consumir os produtos nacionais daquele país em que ela mora. Inclusive, gastando o seu ouro, gastando o seu dinheiro no seu país e não enviando esse dinheiro para outro país. Conseguiu entender agora nesse exemplo ou não? Sim, mas e o altas taxas? Eu também não Taxas entendi. alfandegárias são impostos. Então, quando eu falo altas taxas alfandegárias de produtos importados, importado é tudo que eu compro de fora, tá? Então, por exemplo, se você comprou o celular lá na Alemanha, ele chegou aqui custando R$ 3.000, porque altas taxas alfandegárias foram cobradas.
que é taxa alfandegária? É imposto cobrado, tá? Por isso que o mesmo telefone que você gastou comprando lá na Alemanha chegou aqui custando R$ 3.000. Enquanto que os impostos aqui no mesmo telefone no país, ele vai ser muito pouquinho. Então, ao invés de sair 3.000, ele sai 1.500 para você. Essas duas práticas é chamada de protecionismo. Eu estou protegendo as empresas e a economia do meu país. Fala, Renato. Mas, tipo assim, pensa nos Estados Unidos e no Brasil. Finge que uma pessoa lá dos Estados Unidos vem para o Brasil. O dólar está custando... Ele pega $1 e vende e consegue R$ 4, não é? Então, as coisas aqui do Brasil, se ele comprar um celular aqui no Brasil, vai sair muito mais barato do que ele comprar lá nos Estados Unidos. Vai sair muito mais caro. Porque Porque, por exemplo, quando a gente fala de importação, é diferente de eu morar aqui no Brasil e eu vou viajar para os Estados Unidos e comprar lá nos Estados Unidos e voltar para isso. Então, é importação. Importação é, eu sou aqui do Brasil, moro no Brasil, vou comprar um produto lá dos Estados Unidos sem sair dos Estados Unidos. Isso que é sem ir para os Estados Unidos. Isso que é importação, ok? Certo? E aí, o que a gente observa? Quando a gente faz essa conversão, não faz sentido. $1 equivale a R$ 4. Agora tá 5, né? Vamos pensar. $1 tá R$ 5. R$ 5 tá $1. Então, se um telefone lá custa $1.000, aqui vai custar R$ 5.000. Certo? Se eu levar R$ 5.000 lá para os Estados Unidos, eu converter em dólar, vou ter $1.000. Então, não faz sentido. A mercadoria vale a mesma coisa. A diferença é que, se uma pessoa que é lá dos Estados Unidos quiser comprar algo que é do Brasil, quando esse produto entrar nos Estados Unidos, vai ter esse imposto. Ok? Certo? Pode falar. Quando, tipo, vamos supor, tem uma moto no Brasil que custa 40 mil. Lá nos Estados Unidos, a moto custa 5. Então, por quê? Porque quando a gente compra essa moto para vender aqui no Brasil, o que é cobrado? Taxas alfandegárias, impostos, por isso que tem essa diferença. E aí, ao invés de querer comprar essa moto de 40 mil que veio lá dos Estados Unidos, você vai gastar o dinheiro comprando uma moto que é daqui mesmo. Não, eu tô falando aqui no Brasil custa 40 mil, nos Estados Unidos custa $5.000. E se fosse ver, ia ficar mais ou menos uns 30 mil. E o dólar tá 6 pau. Por conta dessas taxas alfandegárias. Certo? Então, e aí, o dólar pessoal, tá 5 mil. Ia dar... Mas se for o contrário, professor, é isso que eu tô querendo dizer. É a mesma coisa, Renato. A mesma coisa. A troca de moeda é a mesma coisa, ué. A moto deve ser produzida lá, é mais barato comprar lá. Então, é isso que eu tô falando. É isso que eu tô falando. Tudo nos Estados Unidos é mais barato também. Gente. Pois é. Sétimo ano. Vou deixar vocês de castigo. Seguinte, turma. O dólar tá 50, presta atenção. Presta atenção. É o seguinte. Se eu vou para os Estados Unidos como turista e compro um telefone lá, esse telefone lá nos Estados Unidos vai me sair, por exemplo, R$ 3.000. Convertido o dólar para o real, saiu para mim por R$ 3.000. Agora, se eu não fui viajar para os Estados Unidos, estou aqui no Brasil, quero comprar esse mesmo telefone, esse telefone vai sair por R$ 4.000. Por que deu essa diferença de preço? Porque eu, sem sair da minha casa, comprei e teve que ser enviado por transportador, por correio até chegar aqui à minha casa. E aí, quando eu compro esse produto que vem lá dos Estados Unidos, para essa mercadoria entrar no Brasil, eu preciso pagar um imposto, por isso que ela sai mais cara. Diferente do que se eu for fazer um turismo lá nos Estados Unidos, eu entro no país, compro e vejo como se fosse meu. Agora, se eu quiser comprar 30 celulares e trazer para o Brasil, aí eu preciso pagar as taxas alfandegárias. Agora, se eu for comprar um de uso pessoal, não preciso pagar. Entendeu, Renato? Entendi. Então, pessoal, as duas práticas que a gente falou no mercantilismo até agora foi o metalismo e o protecionismo, certo? A última era uma tentativa dos países
sempre manter a sua balança comercial favorável. O que é manter a balança comercial favorável? Manter lucros. Porque imagina só, pensa, eu tenho uma loja. Eu tenho de contas de pagamento de funcionário, água, luz, aluguel, os impostos. Imagina 10 mil reais de contas fixas todos os meses. Só que eu estou comprando mercadorias para colocar na minha loja todos os meses e não estou vendendo o suficiente. Eu estou gastando mais do que aquilo que eu estou vendendo. Então, as minhas contas mínimas dão 10 mil e eu estou vendendo 4 mil. Será que a balança está equilibrada ou está desequilibrada? Está desequilibrada. Imagina um outro exemplo. Eu, Bia, recebo R$ 1.000 de salário, certo? Só que as minhas contas, cartão de crédito, conta de restaurante, isso, aquilo, outro, está dando R$ 3.000. As minhas contas estão equilibradas? Não, estão desequilibradas, não é mesmo? Então, os países, eles podem comprar mercadorias de outros países e podem vender mercadorias para outros países, não é? Para que a balança fique favorável para o país, eu tenho que fazer o quê? Vender mais do que eu vou comprar. Por quê? Se eu comprar mais do que eu estou vendendo, eu vou ficar devendo, não vou? Isso é ruim. As pessoas começam a ficar muito pobres. Então, os países sempre vão tentar ou manter o equilíbrio, aquilo que eu compro é aquilo que eu vendo, ou mantê-la sempre positiva, sempre favorável. Eu vendo mais do que aquilo que eu compro, tá? Então, eles sempre vão tentar manter uma balança comercial favorável. O que é uma balança comercial favorável? Quando as vendas são maiores que as compras. Assim, o país consegue juntar mais dinheiro, tá? Então, o mercantilismo, então, é o conjunto dessas três práticas: o metalismo, o protecionismo e a balança comercial favorável. E aí, pessoal, Bia, essas práticas do mercantilismo, elas foram colocadas em prática... Eu não entendi Não entendeu o quê? a balança comercial. Então era manter o lucro, a balança comercial favorável? Sim, Tipo, não ter perda. Você vai ganhar dinheiro e não vai perder. Tá isso. travado. Ah, tá. Pensa, por exemplo, no Brasil. professora, O Brasil pode comprar e pode vender, certo? Se o Brasil comprar mais do que vende, o Brasil vai ficar no prejuízo, vai ficar com as contas negativas, certo? Então, se o Brasil vende mais do que compra, o que vai acontecer? As contas vão ficar no lucro. Então, a balança ficou favorável. Agora, se eu compro mais do que eu vendo, significa que eu estou gastando muito dinheiro e estou ganhando pouco. Significa que a balança comercial está desfavorável. Ok? Fala, Renato. o mercantilismo é praticado até hoje ou foi Não, só até o século XVIII? só até o século XVIII, certo? Mas Depois hoje a ele gente perdeu. tenta acumular metais preciosos, a gente paga imposto, a gente tenta manter a balança comercial favorável. A moeda Por que você não tem, é o mais? dinheiro que você tem na tua casa é de ouro e prata? O dinheiro que você tem na sua casa, ele foi fruto da exploração de alguma área? Não. Não. As relações foram se alterando. Por isso que essa prática vigorou entre o século XVI e XVIII. A gente vai ver por que depois ela acabou. Tá? Pessoal, então o mercantilismo, ele teve aí a sua estratégia sendo aplicada, aquelas três estratégias aplicadas através de um pacto colonial. O que é um pacto? É como se fosse um acordo, só que esse acordo não é muito bem, né, dado das duas partes. Por quê? O que era um pacto colonial? Era um conjunto de regras impostas das metrópoles sobre as suas colônias. Quem eram as metrópoles? Países europeus que estavam dominando. As colônias eram países das áreas que estavam sendo descobertas e dominadas, certo? Então, o pacto colonial eram as regras que a metrópole impunha para a colônia, ok? O que era de regra que a metrópole impunha para a sua colônia? A colônia deveria enviar matérias-primas apenas para a sua metrópole, ok? E a metrópole,
ela poderia ser a única que deveria vender produtos dentro da sua metrópole. Então, por exemplo, o Brasil foi colônia. O que foi a nossa metrópole? Portugal. Então, o Brasil deveria enviar matéria-prima apenas para Portugal. E o Brasil, como colônia, só podia comprar produtos vindos de Portugal. Não podia comprar de nenhum outro país. Tudo bem? Pessoal, atenção!